Clássico contra o Corinthians confirmado fora do Morumbi, rapaz. Péssima notícia aí pro São Paulo. Vamos falar aí sobre isso. Vamos comentar também sobre o mercado da bola, tem informação aí envolvendo o Caleri. Vamos falar aí mais sobre a situação aí do jogo contra o Fluminense e várias outras notícias do São Paulo. Certo, rapaziada? Bom, vamos lá, né, cara? Ainda nessa tristeza aí pela eliminação do São Paulo ontem aí na Copa do Brasil. E temos aqui uma estatística preocupante do São Paulo, né? Não só pelos últimos jogos, mas também pelo que vem pela frente aí após a eliminação. Olha só. São Paulo chega ao 8º jogo seguido sem vitória como visitante. O São Paulo não conseguiu balançar as redes na Arena MRV e ficou no 0-0 e foi eliminado da Copa do Brasil. O empate também culminou no 8º jogo seguido sem vitórias. O último resultado positivo fora de casa ocorreu em julho, quando os comandados de Zubeldia superaram o Atlético Paranaense pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A seca de gols está diretamente ligada ao ataque, que marcou apenas 2 vezes longe do Morumbi. O Lucas marcou contra o próprio Atlético Mineiro em julho e Luciano contra o Palmeiras em agosto, tá, cara? Olha, cara, além do time estar 8 jogos seguidos sem vencer fora de casa, o time marcou nos últimos dias nessa sequência aí só um gol contra o Palmeiras e um contra o Atlético Mineiro, que foi aquele gol do Lucas do empate, né, que depois a gente acabou perdendo o jogo com um gol de mão do Paulinho, e o gol do Luciano contra o Palmeiras no Allianz Parque. Cara, assim, 8 jogos seguidos sem ganhar fora de casa, e neste momento a gente está exatamente no meio de uma mini maratona fora de casa, porque a gente perdeu pro Fluminense naquele jogo bizarro, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Empatamos ontem com o Atlético Mineiro, que culminou na eliminação da Copa do Brasil. Domingo tem Cruzeiro no Mineirão, confronto direto pelo Brasileirão, porque o Cruzeiro e o São Paulo tá 5º e 6º ali com 41 pontos, não pode perder jogo porque é confronto direto, senão desgarra ali da parte de cima. E depois do Cruzeiro, na quarta-feira tem o Botafogo no Newton Santos pela Libertadores, né? Então já foi 2 jogos fora, uma derrota e um empate, e agora tem o Cruzeiro e o Botafogo. Estamos no meio de uma sequência de uma maratona fora de casa e tem que melhorar, cara. Tem que melhorar nesses 2 jogos aí, como a gente comentou. Um é o confronto direto e o outro é uma decisão, é o jogo da vida, é o jogo da temporada. A única chance de conseguir ser campeão esse ano é da Libertadores, já que agora não temos mais a Copa do Brasil, né, cara? Então o jogo contra o Botafogo é o jogo da vida, é o jogo do ano, né, cara? Tem que jogar tudo que não jogou no ano, tem que jogar nesse confronto contra o Botafogo aí, o time tem que melhorar, tá bom? Seguinte, ó, a gente não vai ter o São Paulo no Morumbi nesse final de semana, né, que a gente vai enfrentar o Cruzeiro fora de casa, mas vai ter as meninas jogando aí pelo Brasileirão Feminino, e até meio-dia, tá? Até meio-dia e horário do almoço, tinha mais de 15 mil ingressos vendidos para o jogo contra o Corinthians no domingo, tá? Esse jogo vai ser às 10 horas da manhã pelo jogo de ida da final do Brasileirão. 15 mil pessoas, só pensei que ia ter mais, tá? Confesso, até porque o Casares falou que o ingresso ia estar mais barato aí e só tem, né, 15 mil aí, pelo menos até meio-dia, né? O jogo é domingo, 10 horas. Confesso para vocês que pensei que ia ter mais ingressos vendidos aí nessa altura do campeonato, né? Mas enfim, vamos aguardar aí. Olha só, rapaziada, o Jamal Lewis, tá, aí reforço do São Paulo, né, um dos que veio nessa janela, era para ele ter se apresentado ao São Paulo ontem na quinta-feira, tá, mas não deu, tá, a informação da Aline Fanelli, ó. Jamal Lewis precisou organizar mais alguns documentos, então a chegada dele no Brasil está marcada para esta sexta-feira, tá, era para ele ter vindo na quinta ontem, para questão de documentação aí que ele tá resolvendo. Ele vem hoje, ou já veio, né? Até porque eu tô gravando esse vídeo aqui 5h30 da tarde, então ele já deve ter chegado aí para se apresentar ao São Paulo. Ele, tanto o Jamal Lewis quanto o Santiago Longo, já estão no bid e podem estrear pelo São Paulo. O Santiago Longo deve ir pro banco domingo contra o Cruzeiro, o Jamal Lewis acho que não, até porque ele chega hoje, né? Só tem um treinamento sábado, acho que ele não vai pro jogo ainda contra o Cruzeiro, mas o Santiago Longo já deve estar aí, pelo menos no banco de reservas domingo, tá bom, rapaziada? Bom, e a gente tá falando dessa sequência muito ruim do São Paulo, né, cara? São Paulo vindo bastante mal aí. Nos últimos 3 jogos do São Paulo tem 0 vitórias e 0 gols marcados, né? Não marcou gol ontem contra o Atlético Mineiro da MRV,
não marcou gol contra o Fluminense no Maracanã, que teve aquele jogo do erro de direito, e também não marcou gol no jogo de ida contra o Galo, né? 3 jogos seguidos aí que o time não vence, que o time sequer marca gols, né, cara? Tem que melhorar muito pro confronto contra o Botafogo, cara. O time tem que mudar muito, jogar bem melhor do que vem jogando aí, apesar que tem aquela questão que eu comentei com vocês, a questão da Copa do Brasil que a gente foi eliminado, a questão não foi ontem, cara. Ontem foi um jogo 0x0 contra o Galo em BH. A questão foi tu perder o jogo em casa aos 50 do segundo tempo, porra, aí não dá. O Lucas perdeu a porra do gol sozinho da pequena área, o Bobadilha botou a bola açucarada pra ele sozinho fazer o gol, ele vai cabecear pra fora. É isso que não pode acontecer, entendeu? Se o mesmo jogo, se você vai pegar o jogo contra o Galo ontem, pega o jogo contra o Galo ontem, o jogo todinho, e se esse mesmo jogo acontecer lá na quarta-feira contra o Botafogo, tá excelente, irmão. 0x0 pra cá, a gente resolve na nossa casa com 65 mil pessoas aí no Morumbi, entendeu? A questão não foi ontem, a questão foi o jogo de que tu toma um gol aos 50 no segundo tempo, cara. O Lucas perde um gol na cara, o seu Luciano nos acréscimos vai pegar um rebote do escanteio e escorrega e dá contato pro Galo. É isso que não pode acontecer em um jogo eliminatório equilibrado, entendeu? Isso que é complicado. Isso que é complicado, que não pode acontecer de forma alguma em um confronto em mata-mata que é parelho. Isso sim não pode acontecer, né, cara? Aí fica bem complicado. Ontem, depois do jogo, né, a gente até comentou aqui um pouquinho da entrevista do Caleri, ele ficou pistola depois da coletiva, com razão, né, gostei da entrevista do Caleri, e trouxe aqui alguns pontos pra vocês que eu acabei não comentando no vídeo de manhã, olha só. Caleri cobra time após queda na Copa do Brasil. Na zona mista, depois do jogo ontem, o Caleri falou o seguinte, abre aspas, não estamos tendo a melhor performance, é uma coisa nossa. Temos que melhorar muito. Faz 3 jogos que não estamos fazendo gol. Não estamos jogando nada. Temos que melhorar. E vem coisa mais importante pela frente. A Libertadores, que é o nosso principal objetivo. Fecha aspas. Sobre o confronto contra o Botafogo, o Caleri falou o seguinte, abre aspas. O jogo contra o Botafogo passa a ser fundamental para nós. Se a gente passa, vai ser um bom ano. Se a gente não passa, a temporada acaba. Temos que fazer um jogo perfeito. A gente tem que dar alguma coisa a mais para chegar. Eu tenho que melhorar. O time tem que melhorar. Fecha aspas. Eu gosto do cara porque ele é sempre muito sincero nas declarações dele aí, cara. Ele falou que tem que melhorar muito, né, cara? Não tá jogando nada, tem que melhorar muito realmente aí pros confrontos contra o Botafogo. É os 2 jogos da vida, os 2 jogos da temporada. Acho que o São Paulo vai jogar melhor esses jogos aí do que contra o Galo, pelo estilo. O Galo trava o São Paulo e o São Paulo não consegue jogar. Não sei que porra que acontece, cara. O Galo não jogou ontem nada contra o São Paulo, só marcou o São Paulo e conseguiu travar o São Paulo. O São Paulo não fez nada o jogo inteiro. E no jogo do Morumbi foi a mesma coisa, não fez nada demais, só deu a bola pro São Paulo, marcou o São Paulo e travou o São Paulo. E o São Paulo não conseguiu achar alternativa, um negócio de maluco. Só que tem uma questão também, né, que a gente comentou. Tem 4 anos que o São Paulo não ganha do Atlético Mineiro. A última vitória do São Paulo contra o Galo foi em 2020. Contra o Botafogo, a última vitória também foi em 2020. Aí complica também. Vamos ver se o São Paulo vai conseguir vencer o Botafogo aí ou não. Não necessariamente nesse jogo de ida, né? Porque como eu falei, se conseguir empate tá bom. Mas pelo menos na volta aí o time tem que ganhar para se classificar, evidentemente. Vamos ver se o Botafogo ganha, né? Porque do Galo não ganha nunca. Não sei que porra que acontece. Não consegue, é freguês do Galo mesmo, é isso. Pelo menos nos últimos anos é assim. Apesar que o Botafogo é mais forte que o Galo, o Botafogo é o time que melhor joga hoje, mas eu acho que pelo estilo de jogo vai ser diferente. No Morumbi, por exemplo, o São Paulo fez um bom jogo contra o Botafogo. Quando tava 2x1 o Botafogo, que eles virou o jogo. No segundo tempo, o Ferreira empata 2x2. Tivemos uma chance com o Luciano na pequena área que ele perdeu, era a chance de fazer o 3x2. E o Ferreira daquele jogo perdeu um gol na pequena área com o goleiro do Botafogo caído no chão, gol escancarado, ele perdeu. Fizemos um ótimo segundo tempo, tivemos chance para fazer 3x2, 4x2, não fizemos ali por causa da pontaria, mas foi um bom segundo tempo, né? O que pode dar amostra ali do que pode ser esses jogos aí contra o time do Botafogo, né? E gostar da sinceridade do cara, ele cobrando o time que tem que melhorar, e é isso que ele falou, cara, é os jogos da temporada, aí é a única chance do São Paulo conseguir alguma coisa no ano, né? Bom, enfim, falando de jogo contra o Botafogo ainda, contra o Fluminense ainda, que tá chato pra cacete esse assunto, olha aí. Advogado especialista em direito esportivo, Andrei Camp,
afirmou no dia 1º que o STJD não vai aceitar o pedido do São Paulo para anular a partida, tá? Ele falou o seguinte, ó: a grande questão, o grande entrave para anular o jogo não é o erro de direito, que é sempre difícil comprovar de maneira cabal, mas no entendimento de muita gente, esse seria um clássico erro de direito. Então existia a possibilidade da partida ser anulada. Mas o grande entrave, a maior dificuldade é a questão do prazo. E essa parece que vai ser a leitura do STJD. Eles vão para uma leitura mais restrita do que traz o artigo 85 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que é bem objetivo e diz: o prazo para ingressar com pedido de anulação da partida é de 48 horas após a apresentação da súmula. O que deve acontecer? O STJD não vai levar esse negócio adiante pela questão do prazo e não vai discutir e enfrentar a questão de mérito, se há ou não o erro de direito, que é algo que ele deveria enfrentar, até porque o juiz precisa respeitar a regra do jogo. Agora, vai haver uma mudança no regulamento do campeonato. Aguardem, porque a partir de agora, o áudio do VAR precisa ser entregue junto com a súmula. Ou então, esse artigo terá que ser alterado e dizer que pode-se entrar depois de 48 horas após a liberação do VAR e da súmula, para não trazer essa insegurança jurídica. Se o áudio do VAR mostra um erro de direito e a pessoa não pode recorrer, onde está a ampla defesa protegida na Constituição Federal? Foi o que informou aí o Andrei Camp, né, que a gente já sabia disso, eles não vão anular o jogo, né, eles vão alegar aí que não vão anular o jogo, não vão levar esse negócio pra frente porque o São Paulo foi pedir, né, foi recorrer aí pra anulação do jogo, bem mais depois é complicado, né, cara, bem depois aí do prazo de 48 horas, que é o prazo ali pra você pedir a anulação do jogo. Aí que tá aquele negócio, São Paulo alega aí que as provas ali do erro de direito foi o áudio do VAR, só que o áudio do VAR só foi sair na sexta-feira e o jogo foi domingo, né? Enfim, cara, segundo o Andrei Camper, vai ter algumas mudanças aí também no regulamento, né, pra essa situação, porque realmente também é vergonhoso. Ah, mas não pode pedir recorrer depois de 48 horas. Mas, cara, a CBF só foi divulgar o áudio do VAR na sexta-feira, né, porque eles não queriam divulgar o áudio do VAR, porque todo mundo viu o escândalo que foi o áudio do VAR e tá explicado por que eles não queriam divulgar, né? Porque o áudio do VAR é um escândalo, né? Mas enfim, como a gente já sabia, isso aí não vai ser anulado não. Todo mundo já sabia disso, zero novidade, tá? O que é que também não é novidade, que a gente já imaginava que ia acontecer? Aconteceu, informação do Globoesporte.com. A CBF confirmou na tarde desta sexta-feira 2 partidas para o Mané Garrincha. O destaque fica por conta do clássico majestoso entre São Paulo e Corinthians, que se enfrentam no dia 29 de setembro, às 4 horas da tarde. Vai ter Botafogo e Grêmio dia 28 no sábado e São Paulo e Corinthians no dia 29, às 4 da tarde, lá no Mané Garrincha, na Arena BRB, né, que é os name rights agora lá do estádio. Cara, péssima notícia, né? Clássico contra o Corinthians brigando para não cair, São Paulo leva o jogo pra Brasília, muda o mando de campo. Cara, eu vou falar agora pra você, tô com medo desse jogo aí, viu, cara? Tô com receio desse jogo aí, tô com muito receio desse jogo do São Paulo. E só lembrar uma coisa, o jogo do São Paulo contra o Corinthians é no meio dos 2 jogos contra o Botafogo, tá? A gente fez o Cruzeiro agora, domingo, Botafogo quarta, depois é jogo com o Corinthians, depois a volta contra o Botafogo na Libertadores, tá? A chance de ter um time reserva nesse jogo contra o Corinthians é grande, tá? Porque a gente vai ter no meio dos 2 jogos mais importantes do ano, que é contra o Botafogo, tá? Tô com medo desse jogo aí, sendo bem sério pra vocês, tá? Os caras brigando pra não cair, desesperados pra sair da zona de rebaixamento, São Paulo muda o mando de campo pra Brasília. Tô com muito receio desse jogo aí contra o Corinthians, sendo bem sincero pra vocês, tá, cara? Infelizmente confirmado. Ah, cara, sinceramente, cara, olha, pô, nesses jogos importantes, esses jogos que são grandes aí, tu deixar de jogar na sua casa com o seu torcedor aí no Morumbi, eu acho que, cara, é um prejuízo muito grande, mesmo com o time arrecadando com dinheiro aí, com o show que tem no estádio, né? Eu acho uma pena bem grande, lamentável, acho muito lamentável isso, sinceramente, muito lamentável, tá? Detalhe, tá? Não tá confirmado se vai ser torcida única ou não, a tendência é que seja, porque o mando é de São Paulo, né? E no jogo do primeiro turno, o jogo lá foi em Itaquera, 2-2, com o mando do Corinthians e com só torcida do Corinthians. Vamos ter que confirmar
se vai ser torcida única ou não. Deve ser, mas não tá confirmado, tá? Não tá confirmado e não. Informação aí do Alexander Vieira, rapaziada. Alguns portais da imprensa argentina colocam Caleri na mira do Boca. Com contrato até 2026 com São Paulo, o atleta não pensa em sair para outro clube. A ideia é ir para o All Boys para poder encerrar a sua carreira e só, tá? Alguns portais da Argentina falando que o Boca tava mirando a contratação do Caleri, porque eles parece que vão vender aquele Merentiel, né, que é atacante deles lá. E estão buscando um novo atacante e, segundo alguns portais da Argentina, os caras querem o Caleri. Tá de sacanagem, né, Boca? Pelo amor de Deus, não conseguiu cortar o Galopo, que nem joga aqui. Ah, que os caras, o Boca quer o Alan Franco, quer o Galopo, agora quer o Caleri. Quer todo mundo, né, Boca? Nem dinheiro tem pra comprar os caras e quer todo mundo, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Chance quase zero, praticamente zero, impossível disso acontecer aí. Meu parceiro, se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.